Graça e paz a todos. Hoje eu vou continuar falando a respeito dos ministérios. E dentro desse tema, né, já falei do ministério pastoral, apostólico, profético, dos mestres. Não falei, ainda falta, né, do evangelista, mas o evangelista é aquele que tem dentro de si, né, aquele desejo ardente de ganhar almas. Ele tem uma facilidade muito grande de levar o evangelho aos não convertidos, e ele tem aquela facilidade que está no ônibus, ele consegue evangelizar alguém, se ele está numa fila de banco, ele consegue estar falando de Jesus, se ele está num ponto de ônibus, ele está falando de Jesus, porque é um dom, ele tem aquela facilidade. Né? Nem todos nós temos o mesmo dom, a mesma facilidade, mas o evangelista ele tem essa facilidade, né, de pregar, de anunciar Jesus. Mas aí ele tem essa facilidade, e com isso o que eu vou estar falando hoje é sobre conexão, dependência e igualdade. Porque todos nós dependemos um do outro. E não tem, como eu já falei nos outros vídeos, não tem um dom mais importante do que o outro. Existe a diferença ali está na função. Cada um tem uma função, mas todos são igualmente importantes. E nós vamos estar falando também de alguns outros ministérios também. E o que acontece? Muitas vezes a gente ouve a palavra falando assim, palavra não, às vezes um noticiário falando assim, Neymar venceu para o Brasil. Aí você pensa assim, uai, ele jogou sozinho? Ele não precisou do goleiro, não precisou do atacante, ele é atacante, né? Eu não entendo muito de jogo, mas de artilheiro, da defesa. Então ali teve todo um conjunto, toda uma equipe. Então nós temos muita facilidade em falar do indivíduo e não da equipe, elogiar o indivíduo e não a equipe. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou que nós somos uma equipe. Nós não somos uma pessoa individual. Tanto que Paulo ele fala lá em Corinto do quê? Que nós somos, nos compara com o corpo, que todos têm um membro e que cada membro necessita do outro. Nós necessitamos tanto do coração para nós viver, mas também dependemos do rim, dependemos do fígado, dependemos, né, de tantas coisas, né, das próprias células, do nosso sangue, e nós dependemos de tudo, da oxigenação que chega, de tudo que acontece no nosso corpo é importante. E a mesma coisa é no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então, tudo aquilo que é feito dentro desse corpo, tudo que acontece dentro desse corpo é importante. É importante. Então, nós não podemos valorizar um cargo e desvalorizar outro, ou valorizar uma pessoa e desvalorizar uma equipe. Então, não valorizar uma pessoa, mas valorizar uma equipe, porque tudo tem uma equipe. O pastor, ele não seria pastor de uma igreja se não tivesse ovelhas, não é verdade? Então, todos somos dependentes uns dos outros. E eu quero falar a respeito, né, de alguns cargos específicos que tem dentro das igrejas e que às vezes são colocados, as pessoas diminuem ou acham que tem menos valor por causa daquela posição em que ela se encontra. Jesus, ele fala, né, assim, em Mateus 25, 23, ele fala assim, servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Ele não fala assim, pastor bom e fiel, apóstolo bom e fiel, mestre bom e fiel. Ele fala servo, porque Deus vê todos como servos. Né? Todos os membros do nosso corpo, um serve ao outro. Então, todos somos servos. Então, ele diz servo bom e fiel. Ele não fala pastor bom e fiel, mestre bom e fiel. Todos somos servos. Então, nós temos que entender isso. Estamos aqui como servos para servir uns aos outros. E também, né, Jesus ele fala lá em Mateus 10, 40, que ele fala assim, que aquele que recebe um profeta, né, na condição de profeta, ele receberá galardão de profeta. Então ele está dizendo, tanto aquele que serve como é servido é igual. Galardão, ele está colocando todo mundo no mesmo pé de igualdade. Então, é por isso que eu estou falando esse tema, né? Igualdade, conexão, dependência e igualdade. Então, nós temos que ter conexão
uns com os outros, ter a igualdade e ter a dependência, porque ninguém é independente dentro do ministério. Todos nós dependemos uns dos outros. E eu quero falar de um ministério, né? Paulo, ele chama lá em 1 Coríntios 12:14 de socorro. E esse ministério, ele é o ministério de diaconia, em grego, que é diácono. E nós vamos ver esse ministério aqui em Atos 6. Atos 6, se você puder abrir, Atos 6, do 1. Ministério, a palavra ministério significa serviço, né? Diaconia significa serviço. Socorro significa socorro, socorrer alguém, servir alguém. Então, Atos 6 fala assim, do 1 ao 4. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, diácono é um importante negócio. Naqueles dias, a igreja era responsável, né, por ajudar as viúvas, os órfãos. Não havia necessidade entre eles. Eles pegavam o dinheiro e era distribuído segundo a necessidade de cada um. Só que aqui fala que os gregos, eles reclamaram. O que é essa questão dos gregos? É porque na época de Alexandre o Grande, ele colocou a cultura grega, né? Ele instituiu a cultura grega. Ou seja, durante o Império Grego, a criança que entrava na escola, ela ia aprender a língua grega. Ele queria que fosse uma língua universal, né? Hoje, como a gente vê às vezes o inglês é falado, né, em grande parte do mundo. Então, assim, era o grego. Então, havia judeu, que às vezes a gente chama judeu helenista, que era aquele judeu com cultura grega. Então, as mulheres desses judeus com cultura grega, elas estavam sendo desprezadas, esquecidas. Não porque era por descuido, mas era porque os discípulos, eles tinham muita coisa para fazer. Então, ele falou, olha, nós vamos constituir 7 homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para este importante negócio. O importante negócio era distribuir cestas básicas. Mas nós vemos aí Estevão, né, que era um diácono, apregoando a palavra, sendo, né, um dos mártires. Nós vemos Filipe, que foi escolhido como diácono, sendo um evangelista. Você vê lá em Samaria evangelizando, ganhando almas, ele de uma forma extraordinária. Então nós vemos assim que o diácono, ele pode estar ali para servir a mesa, ser usado de outra maneira, assim como nós podemos ter vários dons, uma pessoa só pode ter vários dons, e o diaconato hoje nós vimos com esse serviço como aquele que conhece a necessidade do povo e trabalha para que o suprimento chegue até aquele que é necessário. Então, hoje nós vemos que eles têm esse caráter de ação social, mas eles também auxiliam na organização do culto. Nós vemos os diáconos trabalhando na recepção, na Santa Ceia, o diácono trabalhando no recolhimento das ofertas, o diácono trabalhando na arrumação do templo. Então, você vê o diácono fazendo, assim, grandes coisas dentro da igreja. E como é importante o trabalho do diácono. É um importante negócio. Se você é um diácono, se sinta importante, se sinta que você está fazendo algo importante, porque no reino de Deus todos nós somos importantes. Porque se você olhar o seu corpo e você pensar, olha, o meu pescoço não tem importância, imagina uma pessoa sem pescoço, não é mesmo? Então tudo é importante, então você é importante. Pensa assim, eu queria ser cantor. Não, querido, Deus te colocou ali, né? Imagine, como Paulo falou, a orelha querer ser boca, o nariz querer ser olho, não tem jeito. Então, cada um tá no seu lugar específico, com uma função específica, e todos igualmente são importantes. Então, tem que haver conexão,
dependência e igualdade. Saber que quando o Senhor está falando de cargos, a hierarquia não está colocando uma importância maior em alguém, não. Todos nós, o Senhor nos vê. Tanto que eu acabei de citar esse texto aqui de Mateus 10:40, que o Senhor fala que aquele que recebe um profeta, né, que auxilia um profeta, ele vai receber o quê? Galardão de profeta. Então, nós temos que entender isso, que Deus nos coloca, o Senhor nos coloca numa igualdade. Então, hoje, né, nos cultos contemporâneos, nós podemos saber que os diáconos modernos, né, eles vão ter que trabalhar também hoje, né, na área de áudio, de som, na área administrativa, na área da informática, de vídeo. Então, assim, foi se ampliando, né, na área hoje, na igreja de hoje, na cozinha. Às vezes a pessoa, ela é um cozinheiro, ela é uma ótima cozinheira, trabalha nos eventos e fala, olha, eu não me sinto importante, eu quero descobrir qual que é o meu dom. Nossa, o seu dom é cozinhar, querida, você é uma excelente cozinheira, você está trabalhando para o reino de Deus, você já está sendo um instrumento usado pelo Senhor. Não diminua aquilo que Deus colocou na sua mão. É algo importante, é algo importante. Então, vamos ler Romanos 12, o 7 e o 8, rapidinho aqui. Aí ele está falando, né, de dons. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, eu já falei, né, sobre esse primeiro dom aqui, o que se é ministério. Ministério é serviço. Então, ministérios são os 5 ministérios que eu falei, né? Os 5 ministérios apostólicos está lá em Efésios 4:11, pastor, profetas, mestres, evangelistas. Esses aí são dons, né, que o Senhor colocou lá, ministeriais. Aí esses dons aqui também são ministeriais. Porém, lá o Senhor ele estava falando, por exemplo, dom de apostólico, ele estava falando primeiro apóstolo, depois isso, não está falando de hierarquia, ele está falando da fundação, os que foram primeiro levantados para a fundação da igreja. Quem começou a fundação da igreja foram os apóstolos. Aí vieram, né, juntamente os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas. Ele está falando ali de dons daqueles que fundaram a igreja. A igreja foi fundada, mas uma vez fundada, ela precisa funcionar. E para ela funcionar, ela depende de todo o organismo, de todo o órgão, de todos esses ministérios. E o diaconato é um ministério importantíssimo dentro da igreja. Segundo, exortar. Né? Exortar está presente nos 5 ministérios. Tanto o apóstolo ele exorta, tanto o pastor ele exorta, o mestre exorta e muito, né? O profeta, muitas vezes, né? Deus usa ele para exortar bastante a igreja. E o evangelista também, às vezes é usado, né? Ele é usado para trazer a exortação até mesmo com relação à salvação. Então, exortar está presente em praticamente todos os ministérios. E ele também, ele no original é a palavra paracaléu, que significa chamar para perto, consolar, encorajar e admoestar. Então, exortar não é só chamar atenção. Às vezes a gente usa a palavra exortar assim, como se fosse assim, algo que é só para chamar atenção. Mas não, tá? Tem o significado também de chamar para perto, de consolar, de encorajar e de admoestar. Isso pode ser no púlpito ou através de um aconselhamento. Você pode chamar uma pessoa em particular e admoestar ele, né? Ou consolar, ou confortar. Isso pode ser feito de várias maneiras, através de um aconselhamento, através do púlpito mesmo, através de uma reunião somente com aquela liderança, né? Então, de várias formas. Outro, o que contribui? Deus pode levantar pessoas cujo ministério é investir nessa área financeira, né? Investir e financiar projetos, financiar missionários, né? Seja com a sua renda ou com a preocupação genuína de atrair recursos de outras partes.
Então, este contribuir, todos nós temos que contribuir. Né? Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver que todos contribuíam. O Senhor não liberou ninguém de ofertar. Ninguém. Ele falava, o rico, né? Ele levava um boi, um cabrito, um carneiro. O pobre levava duas pombinhas, mas tinha que levar. Por quê? Porque todos, ainda fala assim, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Então, nós todos temos a obrigação de contribuir. Mas existe pessoas que ele se preocupa com a área financeira da igreja. Como financiar projetos, como trabalhar em projetos. Tem pessoas que são empresários e o ministério dele, ele acha que não tem ministério nenhum, né? Mas o ministério dele é contribuição, é contribuir. Ele também está dentro do ministério, ele também está trabalhando dentro do corpo com a sua contribuição. Como nós falamos, né? Fazer missão. Como que eu faço missão? Orando, indo e contribuindo. Então, existem as 3 formas. Então, existe aquele que foi chamado e ele tem o dom de, muitas vezes, de ganhar dinheiro mesmo. Tem um dom de ganhar. Por quê? Porque Deus dá semente ao semeador. À medida que ele semeia, Deus o vai prosperando a vida dele para que ele semeie ainda mais. Glória a Deus por isso, não é mesmo? E eu quero falar também de um outro ministério, que é o ministério de música. Irmão, a cultura judaica, ela valoriza muito a música. Davi, ele era um grande músico. Salomão, seu filho, compôs 1005 cânticos. Está lá em 1 Reis 4:32. 1005 cânticos. Paulo nos diz lá em Efésios 5:19, para nós cantarmos e falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Em 1 Samuel 6, né, 16:23, bastava Davi tocar e o espírito maligno saía de Saul. Olha para você ver, libertava o que? O oprimido. Libertava aquela pessoa ali que estava oprimida. Através do quê? Da música. Em 2 Reis 3:15, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, mas a história é a seguinte, o povo, Acabe estava ali no deserto, ele mais o rei Josafá, e tinha acabado a água. E eles já tinham caminhado 7 dias e não tinha água mais. E aí mandam chamar Eliseu. E Eliseu então fala assim, há algum? Chame o músico. Aí quando chama o músico e o músico começa a tocar, o Espírito Santo então vem sobre eles e Eliseu então começa a profetizar e o Espírito Santo traz uma direção que era para eles fazerem covas, né, ali no meio daquele deserto, muitas, que eles não iam ver chuva, eles não iam ver nada disso, mas aquelas covas se ingeriam de tanta água que eles beberiam o seu gado e ainda, né, sobraria água. Então, se você puder, depois leia, tá lá em 2 Reis, essa história muito linda, 3:15. Então, aquele músico ali no meio do deserto começou a tocar e a adoração chegou até Deus e o Espírito Santo veio sobre a vida, né, de Eliseu. E Eliseu, então, teve as direções, Deus começou a dar direção. Então, às vezes você acha que é só orar, comece a cantar, comece a louvar o Senhor, que a direção de Deus, ela vem através do louvor também. A música atrai a presença de Deus, a música liberta os oprimidos, a música, né, ela prepara o nosso coração para nós ouvirmos a palavra de Deus. Então é tão importante o ministério de músicos dentro da igreja. Então, se você toca ou se você canta, se consagre ainda mais, porque Deus vai te usar de maneira sobrenatural. Se você começar a olhar na Bíblia como que é importante, quantas vezes, né, o músico ali, ele é usado de maneira sobrenatural. Né? Então a música ela é muito presente na cultura judaica, muito presente mesmo.
né? A música, ela é presente, vai continuar presente para a eternidade, porque lá nos céus, né? João vê eles cantando, os anjos cantando um hino, ele ouve, né? Então, imagina a música, o próprio Lucifer era o quê? Ele era um maestro lá nos céus, fala que onde ele passava, né? Onde ele pisava, ouvia-se sons. E sabe por que que Satanás ele tem tanta raiva do músico e da música de nós? Porque ele era um adorador nos céus. E aí ele ficou pensando assim, quem que Deus vai colocar no meu lugar quando ele caiu? Ele pensou, quem Deus vai colocar no meu lugar? Deus não colocou ninguém no lugar dele. Podia ter posto outro querubim, um serafim. Não, Deus veio na terra e criou a mim e a você para receber a nossa adoração. Então ele recebe a nossa adoração. Por isso Satanás ele tem tanta raiva de nós. E Satanás ele ataca tanto esse ministério de música. É tanta picuinha no meio de ministério de música. É tanto... é tanta coisa, mas eu gostaria de pedir vocês, eu gostaria de dizer, se você canta, cante para o Senhor. Consagre ainda mais a sua vida. Não dê lugar para o inimigo. Ele tem raiva de você porque ele era adorador e ele não pode mais. Ele gostaria muito de estar no seu lugar, mas ele não pode estar no seu lugar. Ele tem inveja de você, inveja do lugar que você ocupa. Então, cante para o Senhor de todo o teu coração. Não abra simplesmente a boca. Não veja isso como uma profissão. Eu vou porque eu tenho que tocar. Eu estou escalado. Não veja dessa maneira. Veja como aquele que atrai a presença de Deus. Veja como aquele que liberta os oprimidos. Porque é isso que Deus faz através da música. A unção de Deus ela vai descendo através da música. Então, consagre-se ainda mais. E da mesma forma, nós vamos ver o ministério de dança, né? Miriam dançou, nós vemos Davi dançando, quando está trazendo a arca. Então, o ministério de dança, se ele é para o Senhor, né? Também é um ministério também que o diabo ataca bastante, é muito, muito perseguido também. Teatro, nossa, como Deus ele fala também através do teatro, como que o teatro ele atrai as pessoas, quer seja numa praça, como através de um evangelismo, quer seja dentro de uma igreja, trazendo uma mensagem de maneira diferente. Então, tudo isso é necessário. E tudo isso, todos esses dons, todos esses ministérios são importantes. Então, seja qual seja o seu ministério, se é pastor, se é profeta, se é cozinheiro, se é faxineiro, se é recepcionista ali, diácono, se é músico, você tem a mesma importância para o Senhor. A mesma. Por isso, olha, grave isso, conexão. Conexão. Você precisa estar conectado com os céus, em primeiro lugar, e conectado com aqueles que estão trabalhando junto com você. Dependência, nós não fazemos nada sozinho. Neymar não ganhou nada pro Brasil sozinho não, tá? Nem Messi. Essa semana eu ouvi falar Neymar contra Messi. São 2 times, né? E não 2 pessoas. E igualdade. Sabemos que somos iguais. Não somos melhores, não somos piores, mas somos iguais. Então, conexão, dependência e igualdade. Amém? Espero que tenha ficado claro, né? Para que você tenha entendido. Se você não entendeu, querido, procure mais, estude mais, busque mais. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai continuar falando ao teu coração. Ele vai, né? Ele que nos guia a toda a verdade. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então, ele vai trazer toda a verdade através da palavra e do seu ministério. Amém? Que o Senhor continue abençoando sua vida.